Graça e paz. Eu venho aqui mais uma vez deixar uma palavra aqui para nossa edificação. Eu quero ler em João, capítulo 15, versículo 5, que diz assim: sem mim nada podeis fazer. Exaltação do homem ou glória de Deus, né? Sempre que o homem for exaltado, ali está o falso evangelho. Sempre que uma coroa for colocada no arbítrio do homem ou nas obras, então este é o falso evangelho. Jesus, ele põe o machado na raiz e diz: sem mim nada podeis fazer. Ele não diz: sem mim dificilmente vocês podem fazer alguma coisa. Ou será com extrema dificuldade que vocês vão poder fazer alguma coisa? Não. O Senhor Jesus, ele é categórico. Sem mim, nada podeis fazer. Tanto o mais santo quanto o homem não regenerado. Tanto um quanto o outro não podem fazer nada à parte do Espírito Santo, sem Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus deixa claro isto. Sem mim nada podeis fazer. Nós temos que ter isso em mente. Até mesmo os primeiros passos a Cristo, ele está sendo levado soberanamente pelo Pai. Não se engane, o homem ele não escolhe a Deus. O Senhor o traz. É o Senhor que opera no coração dele. Porque a Bíblia diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho sobre eles. Ou seja, o incrédulo é como se tivesse uma escama sobre os olhos. Precisa o Espírito Santo primeiro tirar essa escama. Em Ezequiel tá descrito como tirar o coração de pedra e colocar o de carne. Né? Mas nós podemos falar como se tirar uma escama dos olhos para que a glória do Evangelho resplandeça. A pessoa possa crer. Primeiro, Deus tem que agir. E isto está claro no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 44, onde Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esta palavra trouxer está escrita em outras partes no original grego, está escrito em outras partes da Bíblia. E ela significa puxar, arrastar com força. Não é uma mera influência que o Espírito Santo exerce na pessoa. E o restante ela faz por ela mesma, como se ela pudesse dividir a glória com o Senhor. Não. Sem mim nada podeis fazer, absolutamente nada. Há uma transferência da natureza pecaminosa de Adão para cada pessoa. Esta natureza, ela abrange todas as partes da pessoa. Todas as nossas partes foram contaminadas pelo pecado original de Adão. A mente, as emoções, a vontade, está tudo maculado. O arbítrio que o homem julga ter está maculado pelo pecado. Então ele não é tão livre quanto a maioria das pessoas pensam. Porque ser livre-arbítrio seria um arbítrio totalmente imparcial. Se nós não estivéssemos sujeitos ao pecado, se o homem regenerado não estivesse totalmente inclinado para o pecado, ele poderia dizer que tem o livre-arbítrio. Mas ele está inclinado ao pecado. Então, não é imparcial o arbítrio do homem. Ele sofre uma influência. Então, o termo correto não seria livre-arbítrio, mas livre agência. Que nós podemos tomar decisões. Porém, elas não são
totalmente imparciais. Elas são parciais, elas estão maculadas pelo pecado. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Essa natureza, ela ficou tão maculada que eu vou ler aqui algumas passagens bíblicas onde expõe, né, o que de fato se tornou o ser humano. Porque nós temos uma tendência a nos achar muito bons, nós não somos bons. A parte de Cristo, nós não somos bons. O melhor dos melhores da raça humana não é bom. Porque nós nos comparamos sempre com o pior. Nós não conseguimos nos comparar com Deus. Deus é santo, Deus é bom. Jesus chegou a dizer: por que me chamais bom? Não há ninguém bom senão o Pai. O próprio Jesus disse isso, enquanto ele estava aqui na forma de homem. Ele disse, enquanto ele estava aqui encarnado, ele disse: por que me chamais bom? Não há nenhum bom senão o Pai. Então ali ele também põe um machado na raiz, não há ninguém bom. Então pera lá, se você já está dizendo, se alguém diz que era bom antes de conhecer Jesus Cristo, ou mesmo depois de conhecer Jesus Cristo, ser regenerado e nascer de novo, nós continuamos lutando com o pecado. Então ninguém é bom. Porque o próprio Jesus diz: a ninguém chameis bom. Não há ninguém bom senão o Pai que está no céu. Eu vou ler alguns versículos para fazer entender o porquê que o homem sozinho, mesmo para dar os primeiros passos, ele não pode se achegar a Cristo. Em Gênesis 6,5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 8:21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, depois do dilúvio, o Senhor vê que não adianta destruir, porque o pecado já havia entrado e corrompido a humanidade. Destruiu, salvou Noé e sua família, mas dali, assim como de Sete veio a semente santa, e de Caim a semente maldita, de Noé também teve Cã, que foi amaldiçoado, né, por Noé, porque viu a sua nudez, zombou do seu pai. Então, de Noé também teve essas duas sementes que sempre andaram juntas na terra: a semente da mulher, que é a semente dos filhos de Deus, e a semente da serpente, que são os filhos do diabo. Então sempre andaram juntos. É por isso que nós vamos ver que os filhos de Deus ouvem, porque que uns ouvem o evangelho e outros não creem. Porque que uns creem e outros não creem, né? Nós estamos aqui primeiro analisando aqui as passagens que mostram a depravação do homem, né? O termo depravação total significa não que a pessoa ela é tão depravada quanto possível, mas que na totalidade dela, todos os sentidos, toda a razão, a emoção, a vontade, tudo em alguma proporção está maculada pelo pecado. Então não é que sejamos tão depravados quanto podemos ser, porém todas as áreas humanas estão corrompidas. Por isso que por isso que o ser humano é totalmente depravado. É nesse sentido.
Então, nisso todos nós somos, antes de conhecer a Cristo, totalmente depravados. Não na totalidade da depravação que podemos ter, porque graças a uma graça comum, a maldade é restringida, né? Assim como há uma influência do mal, há uma influência de Deus, mesmo na criatura não regenerada, que faz com que ela faça o bem, certas ações boas. Porém, essas ações boas, todas elas, não servem para a justiça, porque está escrito que todos, aqui ó, Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então todos nós somos como o imundo, o leproso, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. É como uma faixa que você bota assim em cima da ferida, para tampar a ferida. A ferida tá lá, aquela coisa podre tá lá, e você só bota uma faixa para cobrir. Então as nossas justiças não curam, não limpam, não saram, elas só tampam. E depois aquilo ali vai começando por baixo a grudar naquele pano, e aquele pano vai começando também a ficar sujo. Você tem que trocar, né? Então todos nós somos como um imundo, e as nossas justiças como um trapo de imundícia. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nós nos prontificamos a fazer o bem, a fazer... Mas ele é enganoso, o nosso coração. Muitas vezes ele pode estar nos enganando a nós mesmos. Primeiramente, ele nos engana quando ele diz para você: você é bom. Olha como você é bom. Olha como você faz coisas boas. Ele já tá te enganando aí, meu querido. A ninguém chameis bom. Então, nosso coração é enganoso. Ele se gloria, ele se vangloriza, se vangloria das coisas que faz. Ele quer colocar uma coroa na sua cabeça, ao invés de colocar uma coroa em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no nosso Deus Trino, porque não há como falar em salvação sem falar no Deus Trino. O Deus que concebeu, o Filho que executou e o Espírito Santo que aplica a salvação. São as três pessoas da Trindade envolvidas nessa obra redentora. São as três pessoas onipotentes, oniscientes, onipresentes, agindo no ser humano e na obra da salvação. Jesus não veio e fez um trabalho e nos deixou aqui órfãos, nos deixou aqui à mercê do nosso coração enganoso. Não, ele disse: eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo não virá, e se ele não vier, todo o meu trabalho vai ser vão, porque ninguém vai me aceitar, ninguém vai crer em mim, ninguém vai se santificar. Em outras palavras, era necessário que ele fosse, para que o Espírito Santo viesse aplicar os méritos de Cristo em cada um de nós. João 3,19 diz: o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. 21.
Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não são feitas em si mesmas, em nós mesmos, feitas em Deus. Aquele que pratica a verdade aproxima-se da luz. Mas aqui já está falando daquele que, porque são feitas em Deus, aquele que já trabalha através do Espírito Santo para o Senhor. João 5,40 diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então aqui o Senhor Jesus já coloca a questão de que as pessoas não querem vir naturalmente a Ele para ter vida, porque estão mortos espiritualmente, separados de Deus espiritualmente. Eles não querem para ter vida. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se fosse deixado para carne e sangue, para ser humano, e aceitar as coisas de Deus, ninguém aceitaria. Esse versículo, ele nos deixa claro isso. Porque eles são loucura. A palavra que Paulo usa aqui, eu estou em 1 Coríntios 2,14. Ele diz que para o ser humano não regenerado, a mensagem da cruz é loucura. É loucura. Então você imagina se não fosse o Pai trazer cada um de nós para o Filho, ninguém viria. Não pode. E aí, além de dizer que eles são loucura, ele ainda diz, e não pode entendê-las, não tem capacidade para entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele além de... para ele é loucura, porque ele não é capaz de entender. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse todos são todos aqueles que creem. Não é toda a humanidade, senão toda a humanidade seria salva. E isso é universalismo. Tá? Eu não vou entrar na questão do universalismo nesse momento. Porém, a Bíblia é muito fácil refutar esse universalismo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos são vivificados. Efésios 2, 1, 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui, ele nos deu vida, nós estávamos mortos. O curso deste mundo é perverso. O príncipe da potestade do ar, que opera no mundo e atua nos filhos da desobediência. Então você vê, aqueles que não estão em Cristo, eles são filhos da ira. Existe um poder maligno que atua sobre eles. São os filhos da desobediência.
Eles não são livres. O arbítrio deles está influenciado aqui. Olha aqui. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Este príncipe é o mesmo espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, como que essas pessoas que estão com esse espírito do mundo, do espírito do príncipe deste mundo, que é Satanás, operando sobre eles, vão ter a capacidade de enxergar a luz do evangelho? Por isso que eles não vêm para a luz. Mesmo os pequenos atos de piedade, até os pequenos atos de piedade que nós fazemos, presunçosamente, porque o nosso coração é enganoso, nós pensamos que estamos equipados para agradar a Deus. Mas não. Tudo depende da soberania, da soberana força do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, eu não vou ler o capítulo todo, mas ele fala que subiu ao terceiro céu, ele fala das revelações que teve, das coisas que viu, coisas que ele disse que não podia nem sequer mencionar, de tão grandiosas que eram. Olha só o nível de graça que Paulo recebeu. Mas olha o que ele diz no versículo 10. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou. Pela graça de Deus. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo põe a coroa no Senhor. Paulo não traz a coroa para si mesmo, porque eu fiz isso, porque eu faço isso, porque eu fui lá, fui acolá. Já viu gente no púlpito, que sobe no púlpito e começa: porque eu desde pequeno isso, porque eu fiz isso, porque eu já preguei em tantos lugares, porque tantas pessoas, porque isso, porque aquilo, porque já trabalhei nisso, já trabalhei naquilo, já fiz coral, já cantei, já preguei, já fiz missão, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo. A pessoa faz uma lista de considerações a respeito do seu trabalho, colocando uma coroa sobre a sua cabeça. Mas Paulo, que trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos, né? Segundo aqui o que ele diz, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A única coisa que nós não podemos fazer é que a graça de Deus seja vã, porque aqui ele diz: pela graça de Deus, porém, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Então, nisso nós temos que glorificar a Deus, né? Que a graça que ele nos dá não seja vã. E são nas pequenas coisas também que nós descobrimos a nossa fraqueza. Muitas vezes, até para orar, é uma dificuldade. Meditar na palavra, ter vontade, às vezes, de ler a Bíblia, de orar, de ir para a igreja, de fazer... São nessas pequenas coisas que nós vemos quão miseráveis nós somos. O quanto que, se a parte da graça de Deus, as nossas inclinações são totalmente desprovidas de piedade. E é quando reconhecemos essa fraqueza é que somos fortes. É por isso que Paulo diz: quando estou fraco, então sou forte. É quando ele confia em Cristo, quando ele confia nos méritos de Cristo, quando ele confia no poder do Espírito Santo para fazer qualquer coisa e não em si mesmo,
então ele é forte. Porque se nós acreditamos que somos capazes por nós mesmos, nós tropeçamos. John Newton disse: a graça de Deus é tão necessária para criar um temperamento correto nos cristãos ao quebrar um prato de porcelana caro, quanto na morte de um filho único. A parte da graça de Deus, nosso temperamento, nossas inclinações, todas são desprovidas de piedade, de graça. Ela é necessária para todas as coisas. Paulo diz também em 2 Coríntios 3:5 que a nossa suficiência vem de Deus, porque ele diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo sempre coloca a coroa na cabeça do Senhor. Ele sempre coloca a coroa na graça do Senhor. Sempre, sempre. Ele nunca traz a glória para si mesmo. E olha que Paulo podia falar, porque Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, era judeu de judeu, ele cresceu, ele era fariseu, ele era isso, ele tinha todo conhecimento, era um homem. E ainda assim, ele diz: não que nós sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, a nossa capacidade para pensar e a nossa capacidade para reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, você pode ser tão cheio de boas obras quanto você quiser. Elas não te salvam. Elas são o reflexo da graça de Deus em você. Desde que você saiba disso, você pode ter todas as boas obras que você quiser. Visitar os orfanatos, as viúvas, os pobres, trabalhar na igreja, evangelizar, o que for, você pode ter tantas boas obras quanto você quiser. Porém, sabendo que toda a suficiência, que tudo parte da graça de Deus. Que você recebe, você só está dando de volta em gratidão aquilo que o Senhor te deu, a salvação. Nada além disso. Por quê? Porque Deus efetua tanto querer quanto realizar. Filipenses 2:3. Então, quem é o homem que